Amém. Nós estamos na última mensagem de uma série de mensagens que eu já passei por isso. E eu confesso para vocês, mais uma vez, que essa série de mensagens tem falado comigo de uma forma especial, tem me impactado, mudado, por vezes, o meu jeito de olhar para algumas questões. Eu não sei você, mas parece que nós conhecemos e ouvimos falar de coisas há muito tempo. E parece que conforme nós vamos amadurecendo, quando nós tratamos aquele assunto novamente, ele soa aos nossos ouvidos de forma diferente. É assim com você? Mas meu Deus, eu cheguei nessa conclusão, mas eu já ouvi isso há muito tempo atrás, o porquê que eu não cheguei nessa mesma conclusão lá atrás? E não é à toa que nós vemos a palavra de Deus dizer que se renova a cada manhã. Talvez aquilo que você não assimilou sobre esse contexto bíblico, a qual você já ouviu, você em um outro momento assimila e aquilo, impacta, transforma e muda a sua vida. Eu quero conversar com você hoje sobre superar a rejeição. Todos nós fomos rejeitados. Um dia ou outro fomos rejeitados. Você pode não ter sido marcado pela rejeição a qual você sofreu. Talvez você não se mova e não respondeu à rejeição como ela esperava que você respondesse. Talvez você não se tornou um dependente emocional de um trauma que você viveu. Mas todos nós vivemos rejeição. Todos nós um dia geramos uma expectativa, e essa expectativa que nós geramos tinha a ver com a aprovação de alguém, tinha a ver com a forma que esperávamos ser recebidos por alguém, mas de repente aquilo não aconteceu. O que falarmos da nossa adolescência? Quantas vezes você chegou e disse assim: eu estou apaixonado por aquele menino lá na escola. O menino lá na escola, você está rindo, Maria? Por que você está rindo, Maria? Você não tem idade para isso ainda não. Deixa eu te avisar. Estou de olho em você, hein, Maria? A Maria está rindo ali, gente, não sei porquê. A hora que eu falei de menino na escola, ela começou a rir ali. Está chorando a menina. Traz um lenço para ela, por gentileza. De repente o menino da escola olhou para você: mas eu não gosto de você não. Rejeição. Quem nunca assistiu aqui Carrossel? Cirilo e Maria Joaquina. O Cirilo, coitadinho, doido para namorar com a Maria Joaquina, e a Maria Joaquina nem aí para o Cirilo. Todos nós sofremos rejeição. Todos nós sofremos rejeições, e talvez na sua fase madura, você sofreu rejeição na faculdade, no ensino médio. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, tinha os interclasses. Negão, o interclasse era, meu Deus. E um dia eu já tinha disputado no 5º ano umas 2 ou 3 interclasses. Eu falei assim: estou cansado de apanhar. Mas Deval apanhava, hein? Eu morava na Baixada Santista, em São Vicente. Interclasse lá era pancadaria. A gente não queria estar no time que jogava mais futebol. A gente queria estar no time de quem batia mais, porque era certeza que ia dar pau, que você ia apanhar. Eu falava: meu Deus. Daí teve uma vez que o Magrão, um cara muito conhecido, e bom de briga, caiu no meu time. Eu falei: agora nós está bem, dessa vez a gente não vai apanhar, dessa vez a gente vai bater. Às vezes nós queremos lidar com a rejeição desse jeito. Já parou para pensar nisso? Porque a rejeição, ou ela te leva para um lugar de vitimismo, ou ela leva você para um lugar de agressão.
Ou você vai olhar e dizer, eu vou aprender a bater, porque eu nunca mais vou apanhar, ou você vive o vitimismo. E esses dois lugares são os piores coisas que você pode adquirir da rejeição. Porque os dois não vão trazer benefícios a você. Esses dois lugares são dois lugares muito ruins, a qual você pode lidar, gente. A rejeição, por vezes, ela é injusta. Que culpa tem uma criança de ter sido abusada? Que culpa tem uma criança de ter tido uma professora no seu segundo ano, a qual a traumatizou e comprometeu o seu desenvolvimento, comprometeu a sua aprendizagem? Que culpa tem essa criança? Que culpa tem a criança a qual os seus pais resolveram se divorciar? Que culpa tem essa criança? E por vezes nós olhamos para a rejeição e pensamos, isso é injusto. Talvez você foi apresentar um trabalho na sua faculdade, talvez na escola, e as pessoas tiraram sarro de você, e você traumatizou e ficou encasquetado com aquela rejeição. Todos nós fomos rejeitados um dia. Todos nós fomos. Porque a gente está preocupado apenas com a rejeição que vivemos. Nós não estamos preocupados com a rejeição que causamos. Né, Maria? Aquele menininho que falou assim, estou gostando de você. E se olhou para ele assim, mas eu não estou gostando de você não, eu estou gostando de fulano de tal. A gente não está preocupado com a rejeição que causamos, mas nós estamos preocupados com a rejeição que vivemos. Não é assim? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E é isso que eu quero que você entenda, como o Senhor se movia em meio à rejeição que ele vivia. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. O que eu quero que você entenda é que o Criador do planeta, da humanidade, aquele que sem ele nada se fez, aquele que nos aceitou primeiro, aquele que era o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, aquele que resolveu, antes que eu pensasse em aceitá-lo, ele resolveu me aceitar, ele resolveu me trazer de volta, ele resolveu me receber. Nós o rejeitamos. Ele vem e é crucificado, e a resposta a essa rejeição nós vimos há poucos dias. A resposta à rejeição que a humanidade lançou sobre ele é: Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Uau! Talvez a sua rejeição foi vivida porque você se esforçou muito para chegar onde você chegou. E lá no seu trabalho, o seu patrão olhou para você e falou assim: tá bom, mas eu estou te demitindo, eu não quero mais você aqui, você é injusto. Como lidar com isso? E se você olha e diz assim: eu sabia que eu não tinha que ter me dedicado tanto. Eu sabia que eu não deveria ter me esforçado tanto assim. Para quê tanto esforço? E nós deixamos de entregar aquilo que o Senhor nos chama para entregarmos, porque o que conversa conosco é a nossa rejeição. Bora ao texto principal dessa mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Você está sem Bíblia aí? Abra sua Bíblia no seu smartphone. Se não tem Bíblia no smartphone, senta perto de um crente aí, que ele tem Bíblia.
Amém? Bora lá? Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Quando nós olhamos para esse contexto, para o contexto daquilo que nós vemos acontecer aqui, Jesus já fazia milagre, as pessoas já estavam em volta de Jesus, mas você sabe muito bem que Jesus foi rejeitado pelos seus. Especificamente aqui nós estamos falando dos familiares de Jesus, que olhava para o serviço, para o propósito a qual Cristo veio e dizia assim: ó, Jesus está fora de si. Nós temos que ir lá buscar Ele, trazer Ele de volta, porque onde se viu, olha as artes que Jesus está aprontando. É como se os familiares dissessem assim: ó, nós estamos passando vergonha com aquilo que Jesus está fazendo. Ele reuniu, onde se viu, ele encheu a casa daquela pessoa, a ponto deles não conseguirem comer, a ponto deles não conseguirem parar para comer. E o que eu quero que você entenda é que as pessoas eram, de certa forma, ligadas aos seus familiares, porque quando falava de Jesus, falava-se de Maria, falava-se de José e os seus parentes. E ao olhar para esse contexto aqui, a família olha e diz assim: ó, nós estamos passando vergonha, nós temos que trazer Jesus de volta, nós temos que interromper isso que Jesus está fazendo. Onde se viu? E se você for continuar lendo o texto, a Bíblia fala que a família de Jesus foi até essa casa falar com Jesus. E eles disseram, eu fico conjecturando aqui na minha cabeça uma casa cheia, onde as pessoas não conseguiam entrar na casa, e daí, avisa Jesus lá no cômodo de dentro, que a família dele está aqui. E quando Jesus recebe a informação, a sua mãe, os seus irmãos estão aí, querendo te levar à força, porque estão dizendo que você está fora de si. E Jesus dá uma invertida nessa rejeição. Jesus responde: quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha família? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. É como se ele dissesse: senão aqueles que estão aqui. Uau! Como você tem lidado com a sua rejeição? Porque o que nós vemos aqui é Jesus inverter e Jesus começar a trabalhar a rejeição até na vida dos seus próprios discípulos. É Jesus olhar e dizer assim: isso que está acontecendo comigo não pode paralisar vocês, isso que está acontecendo comigo não pode estagnar vocês. Mal eles sabiam que a maior rejeição ainda estava por vir, estava por acontecer, e Jesus lida com a rejeição de uma forma muito natural. E o que é a rejeição? A rejeição é a dor de um trauma do passado que quer isolar você no presente, comprometendo o seu futuro, trazendo a você ansiedade. A rejeição é isso. Sabe por quê? Porque quantos traumas e quantas rejeições não foram vividas, onde nós ouvimos as pessoas olharem e dizer: eu não quero mais me relacionar com ninguém, porque o relacionamento a qual eu me envolvi foi traumatizante para mim, eu sofri uma rejeição, eu jamais vou me casar de novo. Quantas vezes você ouviu pessoas olhar para os seus traumas, para situações que viveram e dizerem que não estão dispostos a assumir novos desafios? E esses desafios podem ser desafios na sua área profissional, na sua área emocional, e a estratégia de Satanás é isolar você,
É você sofrer um trauma e começar a viver de forma isolada, não querendo ser guiado pela opinião dos outros, mas automaticamente já se rendendo aos traumas a qual você viveu. É como se você fosse um cachorro numa coleira e o seu trauma fala com você e guia você. Você pode ser até um pitbull, mas está numa coleira. Você pode ser até um poodle, mas está em uma coleira, onde a opinião das pessoas ditam e controlam até onde você pode ir. Quantas pessoas buscando aprovação e não recebendo a aprovação que gostariam de receber, deixaram de fazer coisas que o Senhor as chamou para fazer. Quantas pessoas não viveram o trauma? Eu vou confessar para vocês aqui um trauma que eu tive. Eu lembro a primeira vez que o grupo de jovens olhou para mim e falou: "Ô Charlton, você que vai ler o texto principal, você vai olhar e fazer a abertura do culto." Eu confesso para vocês, gente, que eu não consegui ler 2 linhas de tão nervoso que eu fiquei. Eu desci do púlpito com uma sensação. Eu queria abrir um buraco, pular de mergulhão dentro. Eu não queria que ninguém olhasse para a minha cara. Eu devia ter uns 17 anos de idade. O que eu tenho para te dizer é que o seu trauma não pode definir você. Sabe por quê? Porque eu tinha uma escolha: rejeitar aquilo que o Senhor queria fazer, ou me render e entregar cada uma dessas situações vividas, para que o Senhor trouxesse um novo significado a elas e que através delas pessoas fossem curadas. Qual é a escolha que você tem feito? E o que eu quero que você entenda é que a mesma área do cérebro que tem os receptores de dor, é a mesma área que recebe a rejeição. Então, essa dor é real. Ela pode se tornar até física. Mas quais são as respostas que você tem dado a essas dores? E talvez a maior pergunta seja: como superar a rejeição? E a dica que eu quero dar a você é: não deixe que a rejeição se torne a sua identidade. Não permita-se viver isolado, sem expectativa do futuro, porque um dia você sofreu uma rejeição. Por vezes, quando nós estamos isolados, nós nos tornamos os narradores das nossas histórias. Não é assim? Nós levantamos e dizemos: hoje eu estou triste porque fez aniversário e já fazem 2 anos que aconteceu isso comigo e eu estou travado, já fazem 15 anos que aquilo aconteceu e eu não consigo, e hoje é mais um dia de tristeza. Você se torna narrador da sua história. E ao narrar, quem vive isolado, quem vive traumatizado, gente, nunca conta uma história legal para si mesmo. Você já percebeu isso? Sempre as histórias acabam em tragédias. A pessoa que foi traumatizada olha para o casamento e diz assim: o meu casamento vai terminar em ruína, porque o casamento da minha avó terminou, o casamento dos meus pais terminaram, e o meu vai ser o mesmo, vai terminar do mesmo jeito. Pessoas traumatizadas com a rejeição e olham e esperam o pior do seu casamento, e esperam o pior de si mesmo.
E o Senhor está falando, ei, é hora de ressignificar isso. A Bíblia fala de trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Se nós temos o poder, se nós conseguimos narrar as nossas histórias, a pergunta que eu quero fazer a você: por que você escolhe uma história ruim? O porquê que você não consegue trazer à memória aquilo que te dá esperança? Porque o final da sua história não é um final ruim? Porque que os seus traumas ditam ou tentam ditar o final da sua vida? O final da sua vida não será como o final da vida das pessoas a qual você conhece. Mas para isso nós temos que colocar os nossos traumas e ressignificá-los, levando-os de fato aos pés da cruz de Cristo. Talvez você foi traído. E você tem pensado como se livrar dessa dor, como não me isolar, como ressignificar isso. Não recue. Não recue ao se encontrar com a rejeição. A rejeição quer isolar você. Não permita que a sua rejeição se transforme em renúncia. A sua ou a rejeição a qual você viveu não precisa levar você à desistência. Talvez você perdeu um emprego. Talvez um amigo saiu da sua vida. Talvez o seu cônjuge olhou para você e disse: eu não quero mais você. Talvez você tenha filhos que não se importem com você. Imagine criar um E a aplicativo mensagem que com a eu tenho sua para dar para assinatura. você, em nome de Jesus Cristo, é: não desista de ser quem Deus chamou você para ser. Pare de ouvir as estratégias de Satanás. Satanás vai tentar usar pessoas disponíveis ao seu redor para entregar a você palavras malditas. Satanás vai tentar usar os seus amigos de escola. Satanás vai tentar usar os seus pais, as suas mães, o seu cônjuge, o seu patrão, quem está ao seu redor, para causar um trauma em você, para que você fique paralisado. Jesus não recuou, mas ele se recusou, desistiu, por amor a mim e a você. Não responda com reação, responda com redenção. Assim como Jesus fez, tira o foco da rejeição. E talvez esse trauma que você viveu deixou marcas em você. Daí você fala: pastor, todo dia eu coloco pasta na escova de dente, vou para frente do espelho no banheiro, e as marcas da rejeição estão aqui. Em todos os meus encontros de família, as marcas da rejeição estão lá. Não permita que a rejeição se torne o seu sobrenome. Não permita-se ser chamado do João, o abandonado. Não permita-se ser chamado de Maria, a abusada.
Não permita-se ser chamado de Renato, o complicado. Não permita-se ser chamado de aquela menina difícil, sabe? Difícil de conviver, difícil de lidar. Não permita-se ser chamado de amargura, aquela mulher amarga. Não permita-se ser chamado de estúpido, aquele homem estúpido. Aquele homem grosseiro. Porque a tendência daquilo que nós vemos é quando somos rejeitados, gente. É como receber uma paulada. E daí você se protege, essa paulada pegou no seu braço, fica roxo, marcado. Acontece que meses depois sumiu. Mas você olha assim, mas eu não tomo mais nenhuma paulada da vida. Hoje quem dá as pauladas sou eu. E a pessoa nem te ameaçou, nem oferece riscos a você. Mas o mecanismo de defesa que você tem é se tornar o Paulo paulada. Onde você diz, eu vou bater primeiro e não vou esperar apanhar. Nós permitimos que o nosso trauma, a nossa rejeição, se torne o nosso sobrenome. Agora eu gostaria de dar uma dica, você responda à rejeição com amor. Olhe para as pessoas que estão à sua volta e pergunte para o Senhor, Senhor, como o Senhor quer me usar para que eu possa abençoar a vida dessas pessoas que estão ao meu redor. Reorganize o seu foco relacional. Gente, em meio a rejeições que nós vivemos, e Cristo faz de fato isso quando recebe a informação da rejeição dos seus sobre o movimento a qual ele estava fazendo, ele já se reorganiza, ele fala, não, é como se ele dissesse, minha mãe e meu pai, é você que faz a vontade do meu pai. Os meus irmãos são vocês que fazem a vontade do meu pai. E Jesus se reorganiza em meio à rejeição vivida. A rejeição não para o ministério de Jesus. As pedras não pararam o ministério de Jesus, as palavras malditas não pararam o ministério de Jesus. E talvez você pense, mas pastor, era Jesus, né? Claro que era Jesus. Alguém 100% humano e 100% Deus. O texto base dessa série de mensagens fala de um sumo sacerdote que pode se compadecer do nosso sofrimento, porque enfrentou os sofrimentos que eu e você enfrentamos de forma natural, em sua forma humana. Ele não usou os seus atributos divinos, ele não usou os atributos de ser Deus. E talvez você olhe e diz assim, mas ele só fez isso porque era Deus. Mas os atributos eram humanos. Porque senão o texto estaria mentindo sobre alguém que sabe aquilo que nós estamos enfrentando.
E talvez você vá precisar se organizar de fato. Talvez você vai precisar se reorganizar quanto ao contexto a qual você está inserido. Porque estar com Jesus é diferente de estar ao redor de Jesus. A Bíblia fala que havia uma multidão que andava ao redor de Jesus. A Bíblia fala de muitas pessoas que procuravam Jesus para ser curadas. Recentemente nós falamos dos 10 leprosos que receberam a cura e só um volta. Querer se relacionar com Cristo é diferente de querer aquilo que Cristo tem para oferecer. Como você tem lidado com a rejeição a qual você viveu? E eu me recordo agora de uma mensagem a qual Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala que aquela mensagem soou de forma dura ao ouvido daquelas pessoas que ali estavam, e as pessoas foram indo embora. É como se no culto as pessoas levantassem e dissessem: ó, essa mensagem é dura demais para ouvir, eu vou embora daqui, porque afinal eu não estou ouvindo aquilo que eu gostaria de ouvir. E as pessoas levantassem e fossem embora, e daí fica só os discípulos de Jesus. É como se eles dissessem assim: para onde a gente vai? Foi todo mundo embora, mas nós estamos aqui, né? Nós estamos contigo, Jesus. Eu sei que foi duro o discurso aí, que a palavra não foi aquilo que a gente esperava. A multidão, você poderia ter agradado ela, mas assim, você a desagradou, foi todo mundo embora. E Jesus pergunta: por que vocês também não foram embora? O que vocês estão fazendo aqui? E um dos discípulos responde: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E confesso a vocês que quando eu estava estudando essa mensagem, me veio a história de Mefibosete. E quem era Mefibosete? A história conta que quando Davi assumiu o reinado de Saul, Saul tinha um filho que chamava Jonatas, que era próximo de Davi, amigo de Davi. Em uma determinada batalha, Saul e Jonatas morrem. A babá de Mefibosete recebe a informação que o avô, que era rei, morreu. E o sucessor, que era Jonatas, também morreu. A história conta que essa babá pega essa criança tinha por volta de 5 anos, e sai correndo, e cai com essa criança, e essa criança fica aleijada. Eu não sei o que aconteceu, a história não conta se quebrou coluna, se quebrou apenas os pés, e os pés ficaram tortos, mas a história conta que ele vivia em Lodebar. Davi, aquele que foi ungido pelo Senhor como rei de Israel, começa a conversar com os seus sobre a descendência de Saul. Descendência de Saul. E ele chega a Jonatas, e alguém olha e diz assim: ó, existe Mefibosete, filho de
que mora em Lodebar, mas é alguém traumatizado, com um trauma ferido, rejeitado. Teoricamente, o reino tinha que ser dele. Ele era o sucessor. E a história conta que Davi manda chamá-lo. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós conversamos com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que querem nos abençoar com a nossa rejeição. Através da nossa rejeição. E quando vão chamar Mefibosete, a expressão dele era de medo. Ele dizia assim: o que o rei Saul quer comigo? Um cão morto. O que o rei Davi, quer comigo? Um cão morto. Ele se colocou nessa situação por conta do trauma que viveu, por conta da rejeição que estava vivendo, morando de favor em um outro lugar. Gente, você notou alguma semelhança dessa história com a sua história ou com a minha história? Sabe por quê? Porque Davi, mesmo olhando para essas palavras de Mefibosete, ele diz assim: não, Mefibosete, eu não quero causar mal a você, pelo contrário, eu quero abençoar você. E talvez, tá bom, ele se colocou numa posição de cachorro. Pastor, de boa, eu até tenho um petzinho lá em casa, que eu mando tosar todos os meses, ele volta cheirosinho, e assim, a gente dá banho nele, e ele vive dentro de casa. Quem tem um cachorrinho assim? Ninguém tem cachorrinho que trata igual o filho aqui, né? Tem um monte de gente que tem. Acontece que cão, nessa época, não tinha esse contexto. Era pior do que os porcos, porque eram os cães que lambiam as feridas dos leprosos. E ele olha, e ele se coloca nessa posição e como um cão morto. O que o Senhor quer comigo, esse cão morto? Davi olha para Mefibosete e diz assim: eu vou restituir todas as terras que era da sua família. Eu vou te entregar servos, e esses servos vão trabalhar para que você tenha o seu sustento, para que as suas terras prosperem. E outra coisa, eu estou trazendo você para a mesa, e você vai estar comigo em todas as minhas refeições. Toda semelhança dessa história comigo e com você é uma mera coincidência. Quando Jesus desce no meu e no seu lugar e nos traz para a mesa, para que pudéssemos estarmos à mesa em todas as refeições junto com Ele. E o que eu quero que você entenda é que esse Cristo morreu no meu e no seu lugar. Sofreu rejeições para que você pudesse superar cada uma das rejeições que você viveu. Se você for pegar a Bíblia antes da crucificação, não tem nenhum lugar onde o Cristo, Jesus Cristo, chama a Deus de Deus. Não tem nenhum lugar. A Bíblia fala que tudo que ele ia fazer, quando ele pegou o pão na multiplicação, ele levanta e dá graças ao Pai. A conversa era paterna, a conversa era de alguém que estava próximo, de alguém que era íntimo. As conversas eram: eu vou conversar com meu Pai.
mas Ele resolve sofrer uma rejeição por mim e por você na cruz do Calvário, onde o distanciamento era tanto que Ele olha e pela primeira vez Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Era a rejeição que estava prevista para mim, era a rejeição que estava prevista para você, que um dia estava sobre Ele na cruz do Calvário, essa separação, onde Ele olhou e disse: cadê? Eu não posso nem mais o chamar de Pai. Ele não está aqui, Ele virou as costas para mim, Ele me rejeitou. Foi por você essa rejeição. Foi por minha causa, porque o peso dos meus pecados estava sobre Ele. Você tem lidado com a rejeição a qual você viveu? Porque depois disso tudo, a frase é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E só tem um jeito de superarmos rejeição. Entendendo que aquele que nos aceitou está acima de quem nos rejeitou. Não é assim? E talvez você possa ter sido marcado porque uma criatura rejeitou você. Mas a informação que eu quero te dar é que existe um Deus que te aceitou. A informação que eu quero dar a você é que o Criador aceitou você, o Autor da vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Como você vai responder à rejeição? Para onde você vai olhar? E não é à toa que a Bíblia diz: mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, em Jesus. Talvez você, em meio à sua rejeição, só consegue olhar para aquilo que você perdeu, mas não consegue olhar para aquilo que você ganhou. Só consegue olhar para as pessoas que se foram, não consegue enxergar as pessoas que estão ao seu redor. E a melhor forma de ressignificarmos as rejeições que vivemos é entendendo que o Criador de todas as coisas nos aceitou.
Eu não sei a sua história. Eu não sei quem rejeitou você. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: mas eu sei quem aceitou você. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E nós gostaríamos de ajudar você nesse processo de ressignificar a sua rejeição. Nesse processo de ter a sua alma curada, transformada, livre da dor. Gostaria de dizer a você, se você precisa de uma oração de forma específica, eis aqui o altar, nós gostaríamos de orar por você, se você precisa de uma oração. Porque talvez você assumiu e tomou para si o sobrenome da rejeição e da dor a qual você viveu. E é hora de se livrar disso. A primavera você trouxe a mim. Das minhas É hora de se livrar disso. O Senhor está chamando você para dar um novo significado. O Senhor está chamando você e dizendo que essa rejeição, essa dor não vai paralisar você, não vai parar você. Talvez você pensou em um novo relacionamento e tem trazido apenas, e tem surgido na sua mente apenas as lembranças traumáticas, apenas a dor. Nós gostaríamos de orar por você. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. Os montes eu sei, de lá vem o meu
Pai, nós entramos em concordância com essa palavra. Nós cancelamos agora em nome de Jesus das nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, todo efeito destrutivo, Pai, dos traumas de rejeição. Pai, a tua palavra no Salmo 27 diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Pai, existem pessoas aqui que passaram por dores profundas, por divórcios, por perdas, por situações, Pai, que, Deus, cortaram o coração, em que pessoas ficaram, Senhor, sem saber para onde ir, o que fazer. Nós agora entregamos todas essas situações a Ti, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus uma cura sobrenatural. Nós cremos que o Senhor tem acesso às áreas da nossa vida, Pai, que muitas vezes nem nós mesmos temos, mas o Senhor tem acesso a traumas que ainda estavam no inconsciente, mas que de alguma forma comandam, Senhor, o nosso comportamento e faz com que sejamos reativos, pessoas duras, pessoas que têm a espada nas mãos o tempo todo para se defender. Nós declaramos agora que entendemos que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem cuida de nós, é a tua mão que está estendida, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Não há nada que possamos fazer que seja mais poderoso do que o teu agir. Por isso nós declaramos agora que confiamos no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, que nos garante na tua palavra que ainda que os maiores amores nessa terra nos abandonem, que os relacionamentos mais profundos sejam destruídos, o Senhor jamais nos abandonará, o Senhor cuidará de cada detalhe das nossas vidas. Nós cremos, nós declaramos agora essa verdade no nosso coração. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, um bálsamo de cura, de restauração, um bálsamo que tira toda a dor, que alivia, que tira todo o peso que foi colocado sobre as nossas vidas, de expectativas que nós mesmos criamos, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o jugo, todo o peso que foi colocado através de traumas, de palavras lançadas, através de legalidades malignas. Em nome de Jesus nós cancelamos agora. Traga saúde emocional, Pai, sobre o nosso comportamento, a obediência à tua palavra. Nós agora sujeitamos todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, o nosso comportamento em obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Não importa o que tenha acontecido, importa que nós temos um bom Pai, que é suficiente, que preenche todas as nossas lacunas, que preenche o vazio do nosso ser. Nós cancelamos agora todo sentimento de abandono, todo sentimento de solidão. Nós agora pedimos que o teu Espírito, o amado Espírito Santo, ocupe esses lugares, que o Senhor venha trazer sobre nós a suficiência da tua presença. O Senhor é suficiente nas nossas vidas, a tua graça, a tua bondade é suficiente nas nossas vidas, e nós te louvamos, te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Salmos 34 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e os salva os de espírito abatido. O Senhor está trazendo salvação nessa noite. Corações abatidos, dores que você nem sabe nomear, talvez de coisas que você nem se lembra. O Senhor é quem nos salva, e Ele está perto daqueles que abrem o coração e dizem: Senhor, eis-me aqui. Há algo faltando em mim e só o Senhor pode preencher. Ocupa todos os lugares da minha mente e do meu coração.
O Senhor é suficiente e Ele coloca sempre as pessoas dele ao nosso lado. Mesmo abandonados, nós não nos sentimos sozinhos, porque o Senhor sempre envia um amigo, o Senhor sempre envia a palavra certa na hora certa. Não fique preocupado com quem está à sua volta, entenda que o Senhor é quem envia amigos, pessoas, companheiros, para estarem ao seu lado. Nos dias bons, nos dias maus, Ele é suficiente. Fecha a ferida, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Cura feridas nessa noite, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e o Senhor está salvando os de espírito abatido. Em nome de Jesus, nos dê capacidade de enxergarmos o que o Senhor tem enviado, não aquilo que se foi, mas aquilo que o Senhor está trazendo de novo para as nossas vidas. Faça com que os nossos olhos contemplem a beleza do que há de novo se aproximando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz e em segurança, que a sua semana seja extraordinária, que essa palavra fique ecoando no seu coração e na sua mente, até que você encontre raízes de rejeição, raízes que talvez tenham determinado o seu comportamento, a autossabotagem. Em nome de Jesus, que o Senhor te cure e que te leve para um processo de entendimento e aperfeiçoamento na palavra dele, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale com você em sonhos, através de pessoas, através da palavra, e você seja totalmente restaurado, firmado na rocha que é Jesus. Amém, aleluia. Uma excelente semana. Ele é suficiente. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do